Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, 19 de outubro de 2022, nessa quarta-feira, 29ª semana do Tempo Comum, viu? Hoje também celebramos aí São João de Ibifu e Santo Isaac de Jogues, também São Paulo da Cruz. Peçamos a Deus que Deus abençoe. O evangelho que a igreja nos traz é tirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essas parábolas para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, a gente vai se deparando que nós estamos num processo aí de caminhada com Jesus em direção a Jerusalém. Lucas é o evangelista do caminho, é aquele que vai ensinando a cada um de nós a caminhar com Jesus. E diante do processo que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos tomando decisões se damos ou não damos conta de seguir Jesus até Jerusalém. Porque na medida que a gente vai conhecendo Jesus, nós também vamos nos apresentando. E na medida que vamos nos apresentando, nós sempre vamos olhando a revelação de Deus e vamos nos revelando também. E esse conhecimento mútuo, chega um momento que a gente tem que pensar, estou preparado para ser um cristão, estou preparado para seguir Jesus, eu estou com disposição de agregar esses ensinamentos da minha vida ou não, eu estou querendo ou não fazer com que a minha vida caminhe segundo a vontade de Deus, ou eu quero que Deus se adeque e se organiza para viver segundo a minha vontade, e esse é sempre um drama muito complicado para a nossa vida. Jesus fala para os seus discípulos, porque na viagem até Jerusalém, Jesus dá atenção mais aos seus discípulos, e cada vez que ele se dirige aos seus discípulos é um ensinamento. Hoje é um convite a estar atentos. Estar atentos porque nós não sabemos que hora que vamos nos encontrar com o Filho de Deus. Nós não sabemos que hora que vamos nos encontrar com o homem, com a humanidade de Deus, com o Filho do homem, que é Jesus humanizado. A gente nunca tem noção de quando Deus vem ao nosso encontro. Mas ele usa a perspectiva de um empregado e um patrão. Esse patrão é ausente, como a gente sempre pensa que Deus está ausente em relação à nossa vida, e não deixa de ser uma verdade, né? Deus às vezes é esse patrão que joga tudo na nossa mão e some, desaparece. Deus nunca está o tempo todo do nosso lado, Deus nunca está o tempo todo nos olhando, nos orientando, nos vigiando. Por mais que a gente viva em estado de oração, temos sempre o sentimento do abandono e do esvaziar-se. É a kenosis, né? É o esvaziar-se da divindade, esvaziar-se de Deus
para poder viver, e nesse vazio a gente começa a descobrir onde é que Deus vai se apresentando, sempre nas coisas mais simples, mais pobres e mais humildes e nas coisas surpreendentes. Nesse contexto, Jesus usa o evangelho de hoje, só ficar atento porque vocês não sabem quando o ladrão vai chegar. Se soubesse, vocês nunca seriam assaltados e roubados. Ficai atentos porque vocês não sabem quando o Filho do Homem vai chegar. Pedro questiona, isso é para nós ou é para todos? Quando o Senhor fala essa coisa da gente estar sempre atento, vigiando, e não é no sentido de medo de chegar, de ficar se policiando, é no sentido de estar preparados. Ficar atento significa estar preparados. E aí ele diz, olha, feliz o empregado que o patrão chegar, o patrão confiou a ele coisas importantes, ele confiou os seus bens e confiou cuidar dos outros, cuidar dos seus empregados, dar comida na hora certa, coisa básica. Quer dizer, o patrão confiou os seus bens a uma pessoa e confiou a ele a responsabilidade deles cuidar dos outros, cuidar dos outros. Então, feliz aquele que o patrão chegar e encontrar ele fazendo aquilo que ele pediu, porque ele lhe confiará todos os seus bens. É isso que é o interessante. Feliz o homem ou a mulher em que Deus encontrá-lo aqui fazendo o que ele quer, que Deus confiará o mundo a ele, confiará todos os seus bens a ele, confiará nele plenamente. Mas também Jesus alerta a pessoa, cuidado também para você começar a pensar que o patrão está demorando e você começar a espancar, viu? Não cuidar de ninguém, espancar os criados, as criadas, comer, beber, embriagar-se. Viu? Cuidado para você não pensar que Deus está ausente, que nunca vai chegar, está demorando, e você se tornar um violento. Você se tornar um ser humano que não cumpre a responsabilidade de cuidar dos outros, na qual o patrão te confiou, cuidar deles, inclusive dando comida a eles. Viu? E a penalidade bruta, né? Ele te partirá ao meio e te jogará no mundo dos injustos. Viu? E aí vem a outra questão, né? Saber ou não saber a vontade do patrão. Aquele que sabe a vontade do patrão e não fez, será chicoteado muitas vezes, viu? E jogado fora. Aquele que não sabe a vontade, mas merece castigo, será chicoteado poucas vezes. Em outras palavras, a vontade, a gente saber ou não a vontade de Deus. Se eu sei a vontade de Deus e faço coisas erradas, sabendo a vontade de Deus, eu tenho uma responsabilidade maior, eu tenho uma culpa maior e vou ter um castigo maior. Eu, ignorando a vontade de Deus e fazendo coisas erradas, não serei liberto da punição, mas a minha punição vai respeitar a minha ignorância de não saber a vontade do patrão. Todos mereçam, mas saber a vontade de Deus e não agir e fazer coisas erradas é muito mais grave do que aquele que não sabe. Aquele que não sabe. E a última frase do Evangelho é essa: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Deus dá coisas e confia na gente. E na medida que a gente corresponde, Deus vai confiando mais na gente. E Deus vai apostando mais na gente. E às vezes Deus aposta na gente nos dando um lugar mais desafiador para agir. Não é promovendo a estrutura do poder, da grandeza da igreja, da esfera hierárquica, essa bobagem toda que não leva ninguém para o céu. Mas às vezes Deus vai confiando na gente, nos oferecendo coisas pequenas, na esperança que a gente cuide bem daquele povo, às vezes que não tem ninguém para olhar para eles. Um abraço e até mais.